Mateus 24:13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza eterno, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções e favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforços que lhe cabe na hora de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-las, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Nesse momento, vamos deixar nossas mentes desligadas do mundo terrestre e vamos focalizar na imagem do Mestre Jesus. Amigo Jesus, nesse momento, queremos pedir sua iluminação para que os trabalhos de hoje ocorram da melhor maneira possível. Ilumine os pensamentos do nosso palestrante para que as palavras que foram proferidas por ele possam alcançar os nossos corações e faça que nós possamos sair daqui melhores do que fique conosco, Senhor, agora e por todos. Está à vontade, viu? Seja bem-vindo. Tá bom aí. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, com muita alegria que nós que fazemos os caravaneiros do Evangelho, retornamos a essa casa que já acostumamos a amar, dar saudade nesse período que nós não nos encontramos aqui, mas em outras tarefas, que nos solicitam, nós estamos sempre. E é bom sempre falar de coisas que possam nos ajudar, primeiramente, porque quando alguém se propõe a falar alguma coisa dentro de uma casa espírita, é porque ele estudou, antes, leu alguma coisa, e 99% daquilo que nós estudamos vai diretamente ao nosso coração, e uma vez ou outra a gente diz, puxa vida, isso aqui é comigo. Então, é uma oportunidade de que a gente possa trocar essas ideias, e observar dentro de nós se esses conceitos que nós aqui estudamos vai também de encontro ao nosso íntimo, porque é o objetivo nosso, de todos nós, na casa espírita, seja também na igreja católica, seja no templo evangélico ou outra denominação religiosa, de ir lá e buscar subsídios para que a gente possa, na nossa vida, praticar aqueles ensinamentos. Senão não tem nenhum sentido a gente apenas ouvir, absorver e não colocar em prática. E é justamente nesse sentido que nós vamos fazer as nossas reflexões.
Porque se fala muito no meio religioso a questão da fé, né? A questão das obras, né? E a questão também da salvação, né? Para que o espírito possa ser salvo. É tanto que aquela máxima que Jesus coloca para todos nós, fora da caridade não há salvação, seria o lema, né, da doutrina espírita. Mas a gente nunca consegue refletir sobre o sentido da caridade, porque geralmente nós colocamos ele como uma forma bem superficial. Seria aquela questão de fazer a assistência social, sem estar atrelada essa caridade à questão da assistência espiritual, que seria o sustentáculo para essa caridade material, né? E é muito importante porque só a fé em si, nós podemos perceber que não faz com que cada um de nós encontre essa salvação. O fato de acreditar, de ter a certeza de que Deus existe, né? Ter a certeza de que os espíritos estão à nossa volta, nos incentivando para realizar a nossa transformação moral, a nossa transformação individual, né? Não vai fazer com que a gente possa ter um lugar com uma consciência tranquila quando passar para o outro lado da vida, que vai ser fatalmente nós iremos retornar à pátria espiritual. Aí nós encontramos no livro Segue-me, psicografado por Chico através de Emmanuel, o título da passagem, O Bem que Não Foi Feito, né? Porque esse texto vai justamente de encontro a essa questão de que a gente passa às vezes a vida todinha fazendo a caridade material, mas por trás dessa caridade material existe algo mais, né, que é justamente o complemento para que essa caridade material seja realizada com um ensinamento, né? É o que a Federação Brasileira vem trabalhando ao longo dos anos, a questão da promoção social, né? É dar, né, vamos dizer, o anzol para a pessoa pescar, mas também ensiná-lo a ter a condição de sair daquele momento em que ele está vivendo, né? E nessa estrutura, se a gente conseguir pelo menos uma pessoa que ele consiga se sobressair sozinho, nós já estaremos fazendo algo de muito positivo, né? Porque é claro que nós não vamos convencer a todos a também não só ser o assistido social, né, mas porque existe toda uma condição espiritual, toda uma condição kármica, tem as condições íntimas de cada um, e a gente não sabe, não consegue abarcar justamente esse entendimento. Mas se a gente consegue atingir, além da promoção da assistência social, o ensinamento, né, para a vida, se não consegue absorver e praticar naquele momento, isso vai ficar gravado, e nós sabemos, na nossa consciência. Em algum momento, mais na frente ou em outra existência, ele vai rememorar esses ensinamentos. Então, essa é a importância de fazer a caridade na sua amplitude maior. Aí, no início desse texto, nós encontramos, Emmanuel coloca uma passagem de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, que diz: Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Porventura a fé pode salvá-lo, né? A fé por si pode salvá-lo. Só esse textozinho aqui dá para a gente fazer falar a noite toda, né, sobre ele, né? Porque a gente sabe que algumas outras religiões pregam a questão justamente só da fé e a igreja, né? Mas só a fé por si só assistir à reunião pública doutrinária no centro espírita e vir às reuniões de estudos não vai fazer que a gente consiga encontrar o nosso caminho de consciência tranquila quando retornarmos à pátria espiritual. Vai faltar a questão da prática,
desses ensinamentos. Se a gente não consegue ajudar o outro, mas é preciso que nós possamos aplicar esse conhecimento na nossa existência. E já é muita coisa, né? Já é muita coisa em relação a isso. Aí segue Emmanuel dizendo: estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse pelas convicções para que se realize determinado serviço. Então, Emmanuel aí já coloca a questão de que a fé não é um sustentáculo por si só para nós encontrarmos a nossa salvação, né? É preciso algo mais neste sentido. E segue ele dizendo: comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas, né? Se nós não tivermos todo um projeto de vida, né, colocando espiritualmente o entendimento, nós não conseguiremos encontrar o nosso rumo na nossa caminhada evolutiva. Note-se, porém, que o alejão arquitetônico, improvisado, sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, né? A gente pode ter toda uma estrutura, vamos dizer, numa instituição espírita, ou parte dessa estrutura, né? Mas que nessa parte da estrutura do centro espírita, se nós encontramos dentro dela a boa vontade daqueles que trabalham, nós vamos encontrar e construir na casa espírita o local adequado para amparar as pessoas que precisam espiritualmente de seus cuidados, né? Ele segue dizendo: e o projeto mais nobre, sem concretização, de que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo, né? Colocando o entendimento espiritual dessa questão, tirando o entendimento da letra. Hoje acontece que tem um grupo preocupado em construir catedrais, construir instituições imensas no movimento espírita do nosso Brasil, mas a preocupação em construir aquela estrutura humana para fazer o trabalho ideal, a gente não consegue encontrar essas pessoas. A gente chega nessas casas espíritas e não consegue encontrar aquelas pessoas que possam nos receber. Às vezes nós chegamos na casa espírita com problemas sérios, querendo escutar alguém, mas a preocupação com a imensidão do espaço físico, né, seria mais evidente, e as pessoas se perdem naquela construção física. É muito diferente quando nós chegamos a uma casa espírita de estrutura pequena, coesa, mas que a gente nota no grupo que dirige aquela casa um sentimento de amor tão profundo que as pessoas que chegam a primeira vez naquela casa espírita, elas se sentem como se presas àquela psicosfera espiritual, porque a gente se sente bem, né? A gente se sente acolhido. É esse o objetivo, essa seria, nesse sentido que nós estamos falando, a caridade verdadeira, né? Daquele grupo estar disposto a construir uma psicosfera espiritual para que as pessoas se sintam acolhidas. Eles podem encontrar o pão material naquela casa, mas também vai levar aquelas vibrações, o pão espiritual, vai levar o conhecimento que vai servir para toda a vida. Aquele pão material vai cessar em algum momento, mas o pão espiritual vai permanecer. E é esse o objetivo que deve ser o trabalho da casa espírita. Um viajante transportará, segue Emmanuel dizendo, consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade.
mas não se dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. É isso que nós acabamos de falar, a questão. A casa aconchegante, os seus trabalhadores trabalhando num só sentido e num só objetivo, as estruturas dos projetos arquitetônicos são, do lado espiritual, são imensas, né? São imensas, né? E em nenhum momento aqueles que chegam à casa espírita, seus trabalhadores, vão ficar à mercê daqueles que querem destruir o trabalho, seja desse lado, seja do outro lado. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução do seu compromisso. A ter a responsabilidade do compromisso na casa espírita, seja na questão do horário da reunião doutrinária, seja na questão do horário das reuniões de estudos, seja de estudo básico da doutrina, seja no estudo da mediunidade. Tudo tem uma estrutura de horário, porque a espiritualidade tem os seus compromissos no outro lado. Quando termina aquela tarefa, eles vão às outras tarefas. Então, é cumprir toda essa estrutura. Algumas pessoas acham que isso é excesso de preciosismo, mas não, porque a espiritualidade tem outras tarefas. Se eles chegam numa casa e o trabalho não é começado naquela hora, eles vão cuidar de outras tarefas, porque ele vê que o compromisso daquela casa não está sendo cumprido, né, a contento. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor, né? Alguém nos deve, e se a gente começar a bajular demais, ele já vai entender que a intenção nossa é justamente para que ele tenha o perdão daquilo que nós nos devemos. À vista disso, não nos iludamos, asseguramo-nos de que não nos faltará a bondade divina para que construamos em nós a bondade humana. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior divino, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não foi feito. Então, nesse sentido, a nossa tarefa aqui na Terra, somente quando nós adentramos na casa espírita, ou seja, na igreja católica, evangélica, é de assumir a nossa responsabilidade diante daquilo que nós estamos aprendendo. É para nós, claro, naquele momento inicial, mas a gente começa a assumir uma responsabilidade muito maior, porque no momento em que nós abrimos o nosso entendimento para as coisas espirituais, nós estamos assumindo um compromisso para aqueles que precisam mais do que nós. Aqueles que na nossa caminhada evolutiva nos acompanham do outro lado, muitos deles que nós prejudicamos, muitos deles que nós vilipendiamos, humilhamos, né? E eles esperam de nós, nos acompanham muitas vezes para ver as nossas reações. Se nós construímos uma vida de renovação, de esforço para vencer as nossas más inclinações, porque em nenhum momento a espiritualidade maior quer santo na casa espírita, seja em qualquer local, né, religioso que nós frequentamos, porque o nosso nível evolutivo ainda é de dificuldades. Vamos cair aqui, vamos cair acolá, mas eles querem que nessa caída, no nosso levantar, possamos já seguir a nossa caminhada, né, nos esforçando para vencer ainda sentimentos que fazem teimar moradia em nossos corações, seja a vaidade, seja o orgulho, seja sentimentos outros infelizes que nós construímos em nós e embotamos durante as existências a luz que existe dentro de nós, que na nossa criação Deus colocou. E certa feita nós sabemos que Jesus colocou, que nós poderemos fazer tudo que Ele fez.
faça brilhar a vossa luz, porque ele sabia e sabe que nós temos essa luz dentro de nós. A oportunidade da reencarnação é justamente a gente desconstruir todo o comportamento que nós tivemos em existências passadas. É uma teoria muito interessante de Jacques Derrida. Eu vi... agora deu um branco no expositor. Mas ele fala justamente dessa desconstrução, o Jacques Derrida, das coisas erradas que nós fizemos no passado e começar a construir algo novo, construir a nossa existência, educar os nossos sentimentos, educar o nosso comportamento para que a gente possa fazer com que essa luz vá se espargindo pouco a pouco. Alguma vez ou outra a gente encontra pessoas que a gente chega próximo e se sente atraído pelaquela energia boa. Essas pessoas já estão no caminho de abrir, de espargir a sua luz interior. É esse o nosso objetivo, né? É essa a oportunidade que nós temos nas reencarnações, que a reencarnação não é um processo punitivo, né? Nós retornamos ao corpo da carne, não foi para ser punido, foi para encontrarmos os subsídios para nos reeducarmos. É isso que a espiritualidade maior quer de nós, é isso que Jesus quer de cada um de nós, a renovação interior, com as nossas limitações, com os nossos problemas, né? Com as nossas, vamos dizer assim, no popular, a nossa deseducação ainda espiritual. Que importa isso? Importa que nós queremos nos melhorar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se melhorarmos apenas um sentimento numa existência, isso já é de imensa felicidade. A gente não imagina o quanto isso é importante para nós. Então, nesse sentido de fazer a caridade, às vezes no afã de achar que só a caridade por si é importante e o objetivo e o motivo para encontrar a salvação, nós buscamos uma mensagem de Humberto de Campos, uma história muito interessante, né, do livro Cartas e Crônicas, chamada Lição das Trevas, para que a gente possa ter uma ideia da dimensão do que seja essa caridade ou a não caridade praticada por nós, a verdadeira caridade. Então, no Vale das Trevas, conta Humberto de Campos, delirava uma legião de espíritos infelizes. Ali naquela caverna sombria, residia pelas sintonias, né, espirituais, e ali eram trabalhado, arquitetado pelas inteligências, mesmo os inferiores, as rixas, as obscenidades, os duedos, os baldões, e planejavam-se ali assaltos e maquinavam-se os crimes. Apesar da inferioridade espiritual, existia a inteligência, mas a inteligência desses que viviam nessa caverna, nessas trevas, nesse local de trevas, era para usar a inteligência para atingir as pessoas que encontravam, assim, a sintonia, né? E quando eles encontravam essa sintonia, eles usavam estas pessoas para o instrumento de fazer e implantar a maldade aqui no plano físico. Um espírito benfeitor penetrou na caverna apaziguando e abençoando. Nós ficamos imaginando como seria essa caverna, né, esse local de trevas, e adentrar esse benfeitor, né, silenciosamente, né, levando a sua energia espiritual bondosa, e já naqueles primeiros encontros ali apaziguando e abençoando aqueles que estavam no caminho, caminhos equivocados. Então, aqui ele abraçava um desventurado, apartando da malta e de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com o seu magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvarios. O serviço assistencial segue Humberto de Campos. Seguia difícil, é claro, pelo próprio contexto daquele local de trevas. Quando o enfurecido mandante da crueldade, ao descobrir, se aquietou a turba
e em súbita acalmia, e impondo respeitosa serenidade à chusma de louco. Porque a intenção daqueles era justamente atacar aquele benfeitor, era impedir dele fazer o seu trabalho, aquela visita naquela caverna de trevas. Declinou-lhe nobre condição, que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem àquele que reconhecia como missionário do bem. E aquele missionário, surpreso com aquela reação daquele comandante daquela turba de infelizes, pergunta se o conhecia. Interroga ele, espantado, diante daquela ação, daquele chefe, daquela turba de obsessores e de infelizes naquela caverna. E ele diz, sim, disse o rude empreiteiro da sombra, eu era doente na terra e curaste meu corpo, que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar-me as minhas feridas. Os circunstantes entraram na conversação, não tiveram a paciência de vir, e de improviso um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo. Que mais fez este homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Imagine a condição desses espíritos ainda na condição inferior, ter que se dobrar, né, à deferência a esse espírito de luz. E ele diz, deu-me teto e agasalho. E o outro inquiriu, que mais? Que mais fez esse homem para merecer o nosso respeito? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. O outro ainda perguntou, impaciente, em forma de ironia, mais nada? E segue aquele chefe daquela turba. Muitas vezes dividia o que trazia no seu bolso, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. E naquele momento, estabelecido um silêncio, o espírito benfeitor, encorajado por aquelas revelações daquele chefe, daquela turba, pergunta humildemente, meu irmão, nada fiz senão o dever da fraternidade que me impunha, entretanto, se te mostro tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que não reconheço merecer, por que entregaste assim a obsessão e a delinquência? Quer dizer, esse benfeitor passou a vida toda dando assistência material a esse que naquele momento seria o chefe daquela turba, daquele momento, aquele local de trevas onde maquinavam os crimes, maquinavam-se obsessões, né? E aos planos físicos, ou aqueles que aqui na Terra pudessem, no momento que nós chamamos de sequestros emocionais, né? Baixasse a sua vibração, eles pudessem ter aquele como um instrumento para as suas malquerências. Né? E o interpelado pareceu sensibilizar-se diante daquela indagação do benfeitor. Aí balançou a cabeça tristemente, naquele momento, e explicou. Em verdade, preste atenção, que coisa interessante. Em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Então, só esse final resume todo esse momento em que nós estamos aqui para falar, né? Porque a caridade por si só, a gente passar a vida toda assistindo materialmente as pessoas, isso é fundamental, é muito importante. Porque a gente sabe que tem pessoas na margem da miséria, que não têm o que comer. Existe um grupo de trabalhadores que distribuem sopa semanalmente. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes.
Quando a gente chega na localidade, a gente vê as casas de papelão, as pessoas correm num processo de disciplina tão grande já para fazer a fila, com suas panelas para receber a alimentação. Crianças ali que passaram 1, 2 dias sem ter um pão para comer. Adianta também, nesse sentido, a gente levar só o pão espiritual, se as pessoas estão com fome, se as pessoas estão necessitadas, que passaram 2, 3 dias, acordaram de manhã sem ter um café da manhã para saciar a sua fome, né? Mas eles têm um trabalho muito interessante, porque diante daquele momento em que estão ali distribuindo a sopa, muitos ficam ali no meu fio, na localidade, ficam ali sentados, o pessoal se aproxima para conversar com as pessoas, levar alguma coisa para as crianças e sempre tentam levar, conhecer a realidade daquelas pessoas, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Quer dizer, isso já é uma forma de levar algum rudimento do lado espiritual, né? De levar alguma condição. Mas é claro que isso não é completo, porque nesse trabalho que a Federação Espírita faz da questão da promoção social é justamente fazer com que a gente dá o anzol e também fazer com que eles possam ter o conhecimento necessário para pescar. É claro que a realidade é muito diferente, é claro que nós sozinhos não podemos fazer nada. Existe todo um contexto da governamental, né, que tem a posse do dinheiro que nós pagamos os impostos, né, e parte desses valores que nós pagamos, esses deveriam fazer todo esse trabalho de processo, não de oferecer e de dar, mas também de fazer com que eles possam ter as suas subsistências nas suas localidades. Então, isso é um compromisso de toda a sociedade, né? Se nós podemos ajudar apenas 1 ou 2, isso é fantástico. Mas se houvesse uma comoção e uma qualidade de ética naqueles que governam o nosso país, é claro que a situação do nosso Brasil, do nosso mundo, seria bem mais diferente, né? Teríamos o momento de começar a construir a verdadeira paz, né? Porque num caos que nós vivemos hoje na sociedade, o processo de paz, nós podemos perceber que existe um abismo muito grande. Mas por trás disso, se nós formos somar o que há de bondade na nossa sociedade, é muito maior do que aqueles que estão fazendo o mal. Aparentemente, nós percebemos que a sociedade não tem mais jeito para nada. Mas existem as pessoas que estão fazendo o bem. Existem as pessoas que estão fazendo a caridade na sua concepção mais profunda, né? E essa frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, como lema da doutrina espírita, a tendência dela é, ao longo dos anos, é justamente ela se tornar mais abrangente na sua profundidade. Nós encontramos lá no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, um texto muito interessante, né? Nós queremos ler apenas 2 parágrafos para a gente ter uma ideia. Eu acho muito lindo e poético esse texto, que é de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, que começa dizendo o seguinte: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á ao trono de sua glória, reunidos diante de todas as nações, separará uns dos outros. Como pastor, separa os bodes das ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes, estivesse nu e me vestistes.
Achai-me doente e me vestistes, e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede e demos de beber? Quando foi que te visitamos, te vestimos? E o rei vai dizer: foi quando tu procuraste um daqueles pequeninos e assim fizeste todas essas bondades. Aí aqueles que estão à esquerda, ele vai repetir, né, para que eles pudessem ficar de longe, porque toda essa bondade que assim anteriormente ele coloca aqueles que estavam à direita não foram realizadas. E eles indagam ao rei: quando foi que não te vestimos? E assim segue, ele diz: se não fizeste aqueles que te procuraram, foi a mim. Muitas vezes a gente encontra inusitadamente pessoas que chegam à nossa porta ou numa passagem rápida que vamos para o trabalho pedindo alguma coisa, uma ajuda. Aí nós, preocupados com o trabalho, nós seguimos direto. Muitas vezes é a oportunidade que a espiritualidade coloca no nosso caminho para ver a nossa reação, como vamos nos comportar. Uma vez uma criança, que eu nunca tinha visto essa criança lá pela redondeza lá de casa, um loirinho, cara, um menino lindo, desse tamanho. Aí eu chegando, abrindo a porta da garagem, ele disse: moço, moço. Aí pediu: me arranja um lápis e um caderno que eu quero estudar. Aí disse: não se preocupe não, eu vou comprar para você. Aí no outro dia eu cheguei e tinha esquecido, aí estava a criança lá. Eu digo: rapaz, eu esqueci. Aí aconteceu isso 5 dias seguidos. Aí eu fiquei com vergonha. Aí disse: não, senta aí, fica aí. Não sai daí enquanto eu não chegar. Aí corri para o centro, fui diretamente fazer isso. Aí dei a ele saiu correndo, numa alegria grande. Só que nunca mais eu vi essa criança. Mas o menino saiu num sorriso tão grande que até hoje eu não esqueço do sorriso dele, os olhos azuis, lindos, 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 da criança. E pronto, nunca mais eu vi mais essa criança, né? E são essas pequenas coisas que... Bom, um exemplo disso é que vocês nunca prometam uma coisa na criança, que ele vai insistir até que a gente possa fazer aquilo que ele pediu, que nós prometemos. Mas isso é brincadeira, isso é importante, a gente fazer isso. E são essas pequenas coisas importantes, que às vezes pequenas, que chegam à nossa oportunidade de vida para testar a nossa reação. Mas aquilo tem que ser de coração, né? Tem que ser imbuído no sentimento tão nobre que possa contagiar aquela pessoa que está recebendo aquilo. Porque aquilo vai ter uma referência na sua existência. Como o próprio Leon Denis diz, que se você tocar numa flor aqui, isso vai ter referência e repercussão no outro lado do planeta. Quer dizer, todas as ações boas, mas também todas as ações ruins, vai repercutir, né? Aí nós lembramos daquela parábola clássica do Evangelho de Jesus em relação ao bom samaritano, né? É uma passagem clássica quando falamos da questão da caridade. Porque aquele ladrão que naquele caminho de Jericó foi assaltado, foi espancado e ficou a quase morte ali na margem daquele caminho. Posteriormente passa um sacerdote, como sabemos, passa ao longe, sem se preocupar em ir ali olhar o que estava pelo menos acontecendo. Em seguida passa um levita, tem a mesma reação, né? Passa direto, sem querer se comprometer com aquela situação que aquele que estava ali à beira do caminho. Mas passa um samaritano, que era uma pessoa naquela época mal vista pela sociedade, mas ele teve um sentimento do coração, uma força maior
fez com que ele se aproximasse daquele que tinha sido vitimado dos ladrões. Se aproxima, cuida das feridas, passa ali o óleo, mas não basta só aquela reação, aquele cuidado. Ele pega aquele rapaz, coloca no seu burrico e leva mais na frente até a estalagem e pede para que aquele instalador cuidasse daquele, dá algumas moedas. E, além do mais, ainda alerta aquele cuidador. Quando eu voltar, se precisar de mais algum dinheiro, mais alguma moeda, eu restituirei na minha volta. Aquela reação daquele bom samaritano, que a sociedade poderia não esperar nenhuma reação, por conta da própria condição de julgamento da sociedade em relação ao samaritano, mas ele teve a bondade dentro de si de levar. Imagine, ele deu toda a assistência, aquela repercussão daquela ação dele em relação àquele que estava à margem do caminho, vítima dos ladrões, deve ter repercutido espiritualmente. Porque aquele da beira do caminho, é claro que isso é uma parábola, mas aquele que estava à beira do caminho, a morte, né, vitimado dos ladrões, deve ter guardado aquela imagem dentro de si, deve ter refletido sobre a ação daquele samaritano. Por que um samaritano me ajudou? Por que não um sacerdote que já tem esclarecimento das leis espirituais? Por que não um levita que tinha toda uma estrutura de conhecimento? O samaritano, né? Então, isso é um convite para que todos nós possamos fazer o mesmo, claro, dentro da possibilidade de cada um. Se só podemos fazer meia ajuda, vamos fazer meia ajuda. Se conseguimos somar essa meia ajuda a outra meia ajuda e dentro de um grupo trabalhar para que possamos ajudar mais pessoas, melhor ainda. Se conseguimos encaixar dentro da casa espírita, junto com um grupo de trabalhadores e orientadores dirigentes, melhor ainda. Porque nós, somado a essa questão física, nós temos o amparo espiritual para impulsionar os recursos necessários que precisamos para ajudar, né? É importante estar sempre assistindo reunião doutrinária? É fundamental. Esse é o momento em que recebemos uma parte da espiritualidade, é o momento em que os espíritos aplicam os passes em nós e é o momento que nós ajudamos, porque muitas vezes nós saímos de nossa casa equilibrados, com energia boa, perfeita, e os espíritos utilizam aquela energia para ajudar o nosso vizinho que está necessitado. E nós ajudamos indiretamente aqueles que estão frequentando ali a reunião junto conosco. Quer dizer, sem querer, sem nenhuma intenção, nós estamos fazendo trabalho de caridade na reunião doutrinária. Mas aliado a isso é preciso a prática, porque não adianta a gente ter só o conhecimento teórico, mas é colocar isso aqui na nossa prática. Está havendo um costume muito grande da gente ir nas redes sociais e buscar frases de autoajuda prontas. Eu acho isso, o pessoal às vezes fica com raiva de mim, mas eu digo. Eu acho terrível um espírito chegar de pegar coisas, frases prontas desses filósofos, vamos dizer, esses médicos comerciais e colocam ali aquelas frases pequenas, curtas. Caramba, a gente tem Emmanuel, a sua literatura, a gente pega esse texto agora de Emmanuel, Segue-me, do livro Segue-me. Quanto tem de conhecimento na sua profundidade para a gente entender o que se passa conosco. Tantos livros que Emmanuel trouxe através de Chico, que tem um processo grande de autoajuda para o entendimento da nossa possibilidade de fazer aqui, de entender por que nós passamos por tantas dificuldades, né? E nós esquecemos de ler Chico, de ler Emmanuel, de ler André Luiz, aí vamos buscar literatura lá fora, às vezes até de pseudos médios
que se arvoram em psicografar e às vezes mensagens vazias, né? E as pessoas se encantam com aquilo. Se a gente tem Emmanuel, a gente, para a gente se embasar, nós só precisa a gente, nessa existência, trabalhar a literatura de Emmanuel. E assim mesmo, não dá tempo da gente abarcar tudo. Mas você pegar Espírito e Verdade, Segue-me, Palavras de Emmanuel e outros livros, são belíssimos. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei ter uma leva de expositores agora no movimento espírita, que eu fiquei maravilhado. Porque são pessoas que estão resgatando justamente esses conhecimentos de Emmanuel. Um exemplo desses é Jimmy, Jaqueline e outros jovens estudiosos, mas também tudo dentro da sua simplicidade, como deve ser. A doutrina espírita, no seu bojo, ela é muito simples, não precisa de pompa, não precisa a gente chegar aqui para falar de coisas difíceis, mas coisas que toquem o nosso coração, que toquem o nosso emocional, que faça com que a gente saia daqui e vá refletir e repercuta no nosso inconsciente aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos falando, né? A doutrina é simples, ela é complexa no sentido de que a gente tem que ler, temos que estudar, temos que discutir, mas na sua prática é isso aqui, a doutrina espírita, essa simplicidade. Mas a energia numa complexidade e numa lindeza que a gente só quem tem uma sensibilidade mais aguçada, mesmo aqueles que, às vezes a gente se diz que somos couro de jacaré, mas a gente chega numa instituição espírita que tem os seus propósitos de elevação, a gente sente as energias, sente os espíritos ali alegremente trabalhando. Então, esses novos expositores estão trazendo, resgatando esses conceitos básicos da doutrina espírita, trazendo Emmanuel para as suas palestras, trazendo André Luiz. Isso é simplesmente fantástico, né? E é um ensinamento, é um exemplo também para que possamos resgatar todos esses conhecimentos. Chico passou uma vida toda, nós tivemos o privilégio de conviver com ele aqui. Foi uma vida toda de caridade, né? Doou a sua vida em prol dos outros. Além do pão material, que muitas vezes chegava à sua porta, que as pessoas confiavam nele, ele distribuía 100%, mas aliado àquilo estava a questão do evangelho, que ele doava, o consolo. Ninguém saía sem ter algo no coração para levar. Aí nós encontramos Divaldo, que ainda está junto conosco, tendo uma vida, um processo de caridade e destituída da sua própria existência para levar conhecimento, trabalho magistroso lá na Mansão do Caminho, onde assiste às crianças desde a tenridade até chegar na universidade. Quer dizer, isso é pão material e é pão espiritual. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, que passou a sua existência para libertar a Índia dos ingleses sem levantar um traço de violência. Quer dizer, nós temos os exemplos e esses exemplos nos mostram que é perfeitamente possível fazer a caridade na sua acepção mais ampla. Não é difícil, porque estes fizeram, então nós podemos fazer. Mas podemos fazer dentro da nossa possibilidade, do nosso tamanho espiritual. Isso é o que é importante. Por isso que a união, como Bezerra falou do feixe de varas, né, muitos juntos, no mesmo ideal, vai ser muito difícil ser quebrado. Pode vir a espiritualidade que não quer que o trabalho cresça, que não quebra de forma nenhuma, né? Então, esse mês que comemora, né, é um mês que se comemora a Bezerra de Menezes, né, esse apóstolo da caridade que deu a sua vida, muitas vezes passava fome, mas tudo que ele conseguia, ele doava, né? Chegado ao ponto de, em um momento de uma consulta, ele ter que doar o seu anel para aquela pessoa comprar o medicamento e o que sobrasse, comprar o alimento para a sua filha.
E esse anel chegou 2 vezes na sua mão, porque o farmacêutico, na primeira vez, devolveu a Bezerra de Menezes. Mas teve outra oportunidade que ele teve que fazer a mesma ação e ele fez. E a gente sabe a importância naquela época de um anel de formatura. Imagine de um médico, né? Tem uma palestra muito interessante que nós gravamos ontem, que está no nosso canal, no YouTube, Rádio Chico Xavier, que foi feita por Cibele. Uma palestra belíssima sobre a vida de Bezerra, as suas reencarnações, algumas reencarnações, conhecimentos que eu não tinha em relação a ele, que ele foi Zaqueu naquela época de Jesus. E desde aquele momento, ele seguiu Jesus nas existências seguintes, sempre fazendo o bem, até chegar a Bezerra de Menezes. Mesmo assim, quando teve a oportunidade de retornar e morar em moradas mais evoluídas, ele renunciou. Não, eu quero ficar na terra porque eu quero que as pessoas que ficaram sigam comigo. Eu quero ajudar a todos e renunciou a viver em paragens mais evoluídas. Quer dizer, se esse pessoal todo fez, então nós podemos fazer. Assista essa palestra, muito interessante. É uma propaganda também do nosso canal da Rádio Chico Xavier. Então essa é a mensagem que nós queremos deixar para todos nós, questão da caridade, no seu sentimento mais amplo, para que a gente, no final da nossa existência, não ter o entendimento de que não fizemos o bem que deveríamos ter feito, né? É preciso a gente refletir, pensar mais sobre essa questão, né? E queremos deixar aqui nós que fazemos os caravaneiros do Evangelho, os nossos sentimentos de amor, de paz, de alegria e à disposição para ajudar sempre que vocês precisarem. E aqueles que não conhecem o trabalho da Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, né, com músicas, mensagens na voz de Chico Xavier, reflexões do Evangelho e da literatura de Emmanuel na voz de Haroldo Dutra e outras programações. E o programa ao vivo, toda sexta-feira de 16 horas. E todo dia de 22 horas nós fazemos Momento com Chico Xavier ao vivo. São reflexões da vida de Chico Xavier. Vamos ter outra programação, que é um programa Alegria de Viver, que vai ser lançado logo mais, que vai trabalhar só a questão do suicídio, depressão, justamente pensando nesse momento de epidemia que está assolando a nossa sociedade de suicídio, ideações suicidas, depressão. Então o programa vai ser justamente só para tratar. A ideia de levar um subsídio para essas pessoas, para que eles voltem mais uma vez à alegria de viver. Então, muita paz, muita luz e agradecemos de coração pela atenção que nos foi oferecida. Muita paz. Obrigado, Pai maravilhoso, por saber que não nos abandona, que juntos somos como aqueles peixes brigados, e sabemos que ficamos bem mais fortalecidos, unidos e tentando assim, ó Pai. Te agradecemos e segundo, foi uma semana maravilhosa, uma semana iluminada, em que eu visito as pessoas doentes, as pessoas abandonadas, os hospitais, as cadeias, os
estamos aqui, Senhor, a te agradecer e a te pedir que continue nos incluindo para cada dia ser melhor. Que possamos retornar aos nossos lares bem melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe, para que possamos caminhar para frente, para cima e para Deus.